Ok, vamos então serenar a nossa mente, trazer a nossa atenção para este momento. Respiração lenta e profunda. Acompanhe mentalmente o mantra da unidade. Ó vida oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é por isso mesmo uno com todos os outros. A palestra hoje é Karma e o Livre-Arbítrio, com Márcia Angelini. Bom, então, hoje o tema é sobre o karma e o livre-arbítrio. A bibliografia é o Karma e Dharma de Anna Besant, Karma Yoga do Swami Vivekananda e a chave para a teosofia da Helena Blavatsky. Então, o assunto sobre o karma hoje é bem teosófico, né? Então, para começar a falar do karma, eu vou falar um pouquinho da construção do universo, porque a origem do karma está na construção do universo. Eu vou falar bem sucintamente, porque a Berta já falou muito sobre esses ciclos Pralaya, Manvantara, mas eu vou falar bem sucintamente. Existem dois grandes ciclos, que é o Pralaya e o Manvantara. O Pralaya, noite de Brahma, período de inatividade, não existem formas nem deslocamentos. É chamado de o grande alento. Então, é o período da não manifestação. Quer dizer, tudo existe, mas está latente, né? Tudo existe, mas não está manifesto. E quando termina esse período, começa o Manvantara, o dia de Brahma, é o período de repouso, o estado inativo passa a intensa atividade. Então, 3 aspectos passam a existir. Espírito, matéria e energia, atividade. Por que eu estou falando sobre esses 2 ciclos? Porque o karma começa aí, com essa energia, com essa atividade. Quando começa o Manvantara, começa o karma, que é a ação. Então, a primeira noção de karma é ação, movimento. A palavra karma, em sânscrito, quer dizer ação. Bom, então, a lei do karma existe desde a eternidade, porque ela é a própria eternidade, não é? E a lei do karma, que é a origem de todas as outras leis no mundo da manifestação, né? Depois disso resultam as leis maravilhosas da matéria, que são a lei da unidade, que tudo vem do uno e para um dia regressa, a lei da manifestação, que existe uma manifestação por amor à evolução, e que nós sabemos muito pouco, né, desse período de não manifestação. Sabemos um pouquinho mais sobre o período de manifestação. A lei da vibração, tudo vibra no universo, no cosmos. A lei da evolução, que é a lei que tudo está em evolução, todos os reinos, todos os sistemas solares e todos os que vivem nos planetas, tudo está em evolução. A lei da periodicidade, existem pequenos ciclos dentro de outros ciclos maiores, né? E todo é organizado assim. Também é organizado na lei setenária, né? Os 7 planos da natureza, os 7 corpos, os 7 centros de energia, e assim vai. E a lei do karma,
que é a origem e a fonte de todas as leis universais, né? Depois nós temos a lei da reencarnação, a lei do livre-arbítrio, mas são todas leis dentro do mundo fenomênico, da manifestação. O que mais pode se falar do karma? Que é uma lei infalível, que ajusta o efeito à causa, nos planos físicos, emocionais e plano emocional e mental. É no mundo fenomênico, né? Não é no mundo espiritual. Tem dois sentidos. Sim. Um sentido exotérico, quer dizer, no externo, que quer dizer simplesmente ação, ou melhor, uma causa que produz o seu efeito, é a lei de causa e efeito, simplesmente, e no sentido esotérico, ela tem diversos efeitos, dependendo da intensidade da ação praticada. É a famosa lei de causa e efeito, ação-reação. Por exemplo, o exemplo da pedra, que se eu jogar a pedra num lago, conforme a intensidade de que for jogada a pedra, vai formar mais ou menos ondas, e depois tudo volta para o centro, né? É a lei de causa e efeito. E também o homem colhe o que semeia. É tudo a mesma coisa, tudo semelhante, né? Então, o karma, ele não cria nada, nem planeja coisa alguma. É o homem quem cria as suas causas. A lei kármica regula os efeitos. E esse ajustamento proporciona harmonia universal. Quer dizer, o universo é perfeito, ele é harmônico, né? Qualquer ação que provoque o desequilíbrio tem que ser compensado. Qualquer ação. Então, a lei kármica ajusta os efeitos. O karma nem castiga, nem recompensa. É simplesmente uma lei universal de justiça retributiva, justa, sabedoria, de inteligência absoluta. Em seus efeitos, é um infalível reparador da injustiça humana que recompensa ou pune com imparcialidade. Quer dizer, se a justiça humana for falha, aí o karma também vai estar presente lá para ajustar até a injustiça humana. Então, a gente diz que a injustiça humana, mas é muito injusto isto, né? Que aconteceu com fulano, com tal pessoa, mas se for injusto, o próprio karma, a própria natureza, a própria ação do karma vai se encarregar de ajustar a injustiça humana. Então, o karma, ele pode ser produzido por mérito ou por demérito, isto é, por boas ou más ações. Uma ação, um pensamento, uma palavra má, volta na mesma intensidade. A mesma coisa, coisas boas voltam com a mesma intensidade. Então, o karma é uma lei absoluta e eterna no mundo da manifestação. Ela é única com o incognoscível, quer dizer, ela tem origem com o incognoscível, com o absoluto. Tem um trecho da doutrina secreta que diz: aqueles que acreditam no karma têm de acreditar no destino, o qual, do nascimento à morte, fio por fio, ao seu redor, assim como faz a aranha em sua teia. Então, o melhor exemplo que a gente pode obter de karma é a teia de aranha. Então, nós vamos tecendo o nosso destino, porque destino e karma é a mesma coisa. Fio por fio, fica uma teia intrincada, né? O melhor exemplo é a teia tecida pela aranha. Mas, no nosso caso, nós é que tecemos, né? O karma, ele sobrevive à morte, continua na outra reencarnação, quer dizer que depois de cada personalidade não resta nada além das causas que esta produziu, causas que não podem ser eliminadas no universo,
até que sejam substituídas por seus verdadeiros efeitos. Quer dizer, quando o nosso corpo se vai, o nosso corpo astral também tem um fim, o nosso corpo mental tem um fim, mas o que fica? Resta as causas que aquela personalidade produziu naquela encarnação. Né? Tudo tem um fim, mas as causas, as ações, as vibrações, elas ficam até que sejam eliminadas. Agora, uma coisa muito interessante que foi falado no livro que A Chave para a Teosofia, da Helena Blavatsky, de Perguntas e Respostas, que é uma coisa muito polêmica. Então, quando ela diz o karma não pode ser anulado através de orações, penitências, arrependimentos, e como pregam os cristãos. Né? Porque, mas a Helena Blavatsky diz, no budismo, no hinduísmo, se acredita numa punição adequada, se é que pode se chamar punição, e justa para cada ação, pensamento ou presente ou na futura encarnação. Então, é aquilo, né, que o karma, os dogmas, por exemplo, as orações, penitências, arrependimentos, são dogmas criados pelos homens, às vezes com finalidades de dominação. Mas o karma, o qual acreditam no hinduísmo, no budismo, ou naquela sabedoria mais antiga, não são dogmas, vem da natureza, é da própria natureza, né? São conhecimentos das leis da natureza. Então, o karma só pode ser destruído ou amenizado quando forem compensados por efeitos adequados durante a vida da pessoa que as produziu. Então, ele não pode ser destruído na visão teosófica, na visão dessas filosofias antigas, por meio de penitências, indulgências, se a pessoa não tiver uma transformação. Então, aquele exemplo do barco que está à deriva, vai em direção a uma tempestade, se o barqueiro muda a direção das velas, ele vai ficar livre da tempestade. É a mesma coisa. Se aquela pessoa se transformar, o karma não vai ser destruído, mas ele vai tomar um outro rumo, vai ser amenizado, vai ser construído de uma outra forma, em que aquela pessoa possa até aprender com aquela nova história. É uma nova história que vai ser construída. Né? Então, é por isso que se faz muita coisa. Porque no cristianismo, Deus é misericordioso, eu me arrependo e ele vai me perdoar. Não é bem assim. O arrependimento ele tem que vir junto com a transformação. Né? Bom, onde ficam esses registros dessas vibrações, né? Chama-se Akasha, né? Nós já conhecemos esse nome. O Akasha seria o depósito de todas as formas, o cofre forte, para onde são vertidos, a partir da riqueza da mente universal, o rico estoque de todas as ideias que devem ser corporificadas num determinado cosmos, de todos os pensamentos, as inteligências, os desejos, todas as entidades kármicas, de todas as ações praticadas em cada plano, por todas as formas. São os registros kármicos, o livro de Lipika. Então, essas ações praticadas, não só ações como qualquer vibração, não só humanas, como qualquer vibração, fica na mente universal, né? É um estoque de tudo, né? Onde ficam os registros kármicos. Então, esse livro, ou os Lipika,
são os espíritos do universo, que são consciências muito elevadas. Essas consciências não são humanas. Eles nunca chegaram, nunca foram humanos. Eles pertencem a outras linhas, né? Eles coordenam a aplicação da lei do karma. O karma material em âmbito físico, astral, mental, né? Eles são guardiães não só dos registros kármicos de todos os seres, como também de partículas em esferas de ação cósmica. Estão ligados ao nascimento e ao destino de cada homem. Eles fornecem um molde do duplo etérico, que servirá como corpo físico adequado para a expressão das faculdades mentais e emocionais do ego. Então, eles vão trabalhar também nos moldes, né? No molde mais adequado para que aquele ego possa vivenciar o seu karma naquela existência. Bem, falando de karma ainda individual, existem 3 tipos de karma mais importantes. Seria o karma acumulado, aquele que fica latente, constituído e armazenado desde o início de nossa criação, com aquela sua multiplicidade de causas, cujos efeitos ainda estão latentes, né? Aqueles karmas acumulados são aqueles que ainda não podemos cumprir porque não está na hora. Nós não estamos ainda preparados para isso. Então, ficam latentes, acumulados, esperando o melhor momento, melhor vida, melhor existência para aquilo. O karma queimado é aquele que já foi produzido, já foi extinguido, né? Já teve reações desencadeadas por novos vetores, e sempre existem vetores introduzidos naquele karma, então já foi tudo queimado. E o karma maduro é aquele presente que estamos vivendo no aqui e agora, inclusive com as qualidades do nosso caráter e as nossas tendências, que são chamadas de skandhas. Então, o karma maduro, nós já vamos cumprir esse karma maduro com o caráter já adquirido em todas as existências anteriores, né? Caráter aí não é no sentido moral, e sim no sentido das qualidades vindas do eu superior para serem aplicadas naquela existência, naquele karma. Então, a gente vem com tudo isso para colher esse karma maduro, o de aqui, nessa existência. E o karma maduro também está ligado ao Dharma. Eu não vou falar muito sobre o Dharma aqui, porque, na verdade, o Dharma daria para ser assim uma palestra assim, só sobre o Dharma. Mas, como está ligado muito com o karma, é necessário que se fale. O Dharma são as experiências acumuladas em todas as nossas existências passadas, né? Elas que vão moldar nossas ações para que possamos desempenhar o nosso novo papel na presente existência. Então, o karma é tudo, né? Toda a nossa vivência, as nossas experiências, tudo. E vamos aproveitar todo aquele acúmulo de tudo que nós aprendemos para vivenciar o nosso karma. E ele está ligado ao karma maduro, né? Porque a gente vem com as experiências, mais o karma maduro. E cada indivíduo tem o seu próprio karma e o seu próprio dharma, é lógico. Bem, o karma coletivo é um pouquinho mais difícil da gente entender. Aliás, quando perguntaram para Blavatsky o que ela achava mais difícil em todos esses conhecimentos, toda essa sabedoria, ela disse, é o karma. Porque, apesar de que parece fácil, não é fácil para entender. Porque o karma está ligado, o karma coletivo está ligado aos karmas individuais, né? Tá muito, e fica aquela teia intrincada. Então, o karma coletivo
seria quando afeta uma coletividade humana, desde a menor, uma família, comunidade, um povo, uma nação, a humanidade como um todo. Então, o indivíduo que encarna numa família, numa comunidade, ele já vem com afinidades daquele grupo, né? Ele já reencarna com os familiares que ele vai encontrar, são todos que têm ligação com laços kármicos, né? Os familiares, os amigos que ele vai encontrar naquela existência, né? Então, o karma seria também o resultado dessas energias em relação mútua dos indivíduos que compõem essa coletividade, onde todos são conduzidos na mesma direção. Bem, a Blavatsky dizia: o agregado de karma individual torna-se o da nação, a qual aqueles indivíduos pertencem, e mais ainda, que a soma total de karmas nacionais é o karma do mundo. Então, esse é muito, muito verdadeiro, né? Muito verdadeiro. Porque quando a gente diz, vamos dar um exemplo, quando a gente diz o mundo está muito violento, o mundo está lá e eu estou aqui. Será que eu pertenço àquele mundo? Então, a minha vibração individual, as nossas vibrações individuais, de cada grupo, de cada comunidade, cada nação, está ligado ao karma mundial. Então, as violências vão se juntando até acontecer de um karma muito maior, que é uma guerra ou qualquer coisa assim muito violento, né? As tragédias que acontecem e tudo mais. Mas todos nós, ou pequena parte, muito pequena, ou mais ou menos, ou média, ou muita, todos nós estamos dentro daquele karma coletivo, né? Então, todo átomo está sujeito à lei geral. Então, toda vibração, minhas palavras, meus pensamentos, minha ação, está ligado à lei geral, que governa o corpo inteiro do qual ele pertence, né? Então, quando os homens geram um grande número de formas de pensamento, malignas ou não, destrutivas ou construtivas, estas se congregam em grandes massas no plano astral. Sua energia se precipita no plano físico, causando ou incitando ações positivas ou negativas, descendo como karma coletivo, né? Isso muito mais. Então, todos os pensamentos ficam no astral. E depois eles descem, né? Como ações positivas ou negativas. Hoje, atualmente, muito mais no mundo moderno, quando nós temos um mundo virtual, global, que nos leva muito mais rapidamente às formas de pensamento coletivas, né? Hoje, pode haver, nós podemos entrar num pensamento coletivo que não é nosso, ele é conduzido, ele é formado, ele é conduzido, né? Como a gente vê hoje no mundo moderno. E todos passam a pensar, a achar a mesma coisa, quando, na verdade, aquele pensamento está lá no astral, né? Ele está descendo para aquela coletividade, para aquela nação, para o mundo como um todo, para todo geral, né? E os nossos pensamentos mesmos, nossos, né, estão ligados a esses outros pensamentos, né? Então, coletivamente, o homem
é o senhor de seu destino. Então, o homem é senhor do seu destino individualmente e ele é senhor do seu destino coletivamente. Essa interdependência da humanidade é a causa que é chamada de karma distributivo. Existem duas situações de karma importantes. O retributivo, que eu já falei no começo, causa e ação, e o distributivo. O distributivo é isso, é o que eu falei agora, é aquele karma individual que vai se juntando a um pequeno grupo, maior grupo, e vai ser distribuído pelo planeta, né? Então, essa lei pode proporcionar sofrimento ou alívio para a coletividade, dependendo da contribuição positiva ou negativa de cada indivíduo que pertence àquele grupo. Quando cada indivíduo tiver contribuído para o bem geral, em todos os aspectos, então o equilíbrio do karma comunitário, nacional, planetário será alcançado. Isso aí está muito dependendo da evolução humana. Quando cada indivíduo tiver contribuído, existem pessoas que contribuem para o bem geral, existem, mas ainda são pequenos grupos. Então, quando a humanidade chegar a um ponto em que a evolução, né, essa evolução tem que se agilizar um pouquinho mais, né? Para que todos contribuem. E aí o karma vai ser alcançado. O bom karma mundial ou das nações, ele vai ser alcançado. Bom, a lei do livre-arbítrio está totalmente ligada à lei do karma, né? O livre-arbítrio é a faculdade do homem escolher por si próprio a ação praticada. Também a lei do livre-arbítrio, ela existe no mundo fenomênico, da manifestação, né? Essa lei do livre-arbítrio, ela não existe, por exemplo, lá na essência espiritual, no mundo espiritual, ela já não existe. Ela tem como função controlar as ações e relacionamentos dos homens, portanto, está ligado ao karma. É claro que ela pode amenizar ou não, depende do nosso livre-arbítrio, né? O animal, ele não possui livre-arbítrio, porque não tem uma mente, né? O animal ainda possui uma mente muito pequena, ele possui emoção. Mas o homem pode usar o animal como veículo do seu próprio karma. Se eu proporcionar sofrimento aos animais, né, eu estou criando o meu karma. E não é um karma bom, né? Não produzi um bom karma. Se eu tratar muito bem dos animais, com amor, eu estou produzindo bom karma. O homem primitivo, aquele selvagem, está muito primitivo ainda, né? Tem poucas encarnações. Na verdade, ele não escolhe. Ele não tem um livre-arbítrio. Ele escolhe, mas ele não escolhe com raciocínio. Ele não tem um raciocínio ainda desenvolvido. Então, ele segue seus impulsos físicos e o seu destino, quer dizer, o seu karma, é traçado somente pela lei do karma material, né? Somente pela lei do karma material. No homem de evolução média, que somos a maioria aqui do mundo, né? Nós aqui que estamos vivendo atualmente, as forças do desejo e do pensamento agem sobre suas ações. E o livre-arbítrio chega à sua máxima expressão. Então, nós estamos vivendo um período em que os desejos é que tem mais importância nas nossas ações. Nós agimos mais pelos nossos desejos. Agora, numa etapa mais avançada,
suas ações, nossas ações, né, vão se unir à vontade de níveis mais superiores, não é? A vontade da mônada. E aí o livre-arbítrio, apesar de que ainda existe, né, mas ele vai deixando aos poucos de preponderar, porque os nossos atos nos conduzem para níveis mais profundos, né? Começamos a agir com discernimento. Então, isso não é uma coisa que vai acontecer numa encarnação de uma hora para outra. Nós podemos acelerar, mas isso é uma encarnação, vamos começar a ter o discernimento, vamos desenvolver esse discernimento, e as outras ele vai caminhar mais acelerado, né? E outra etapa ainda maior, mais evoluída, em outras etapas, o livre-arbítrio será transcendido e o karma deixará de existir. E aí, o que vão existir? As leis superiores, que passam a reger a existência humana. Não só o que vem de nossos desejos, de nossa personalidade, né? Vamos agir também pelas leis superiores. Isso está mostrando muito na lição do guerreiro do Bhagavad Gita, que eu não pude deixar de citar, porque isso no Bhagavad Gita fala muito sobre isso, né? É um exemplo muito bom. O Bhagavad Gita, que é um poema épico, escrito há 5.000 anos antes de Cristo, é um diálogo travado entre Krishna, que representa a encarnação humana da divindade, representa o eu superior, e o Arjuna, que representa a personalidade humana, desejosa de redenção, a nossa personalidade que está sempre em conflito, né? Sempre desejosa de uma salvação, de um salvador que nos venha salvar de tanto sofrimento, né? Somos nós aqui. Então, o poema tem como ideia fundamental o reto agir, que é a teoria do desapego das ações humanas. E assim, quando o homem age em nome e por amor do eu divino, embora através do seu ego, da sua personalidade, ele não acumula débito ou karma, como também pode se libertar dos débitos já existentes. Então, aí ele começa a ensinar como é, né, o Krishna começa a falar como é que aquela pessoa, como é que nós podemos nos libertar da ação produzida pelo desejo. Então, e aí eu retirei muita coisa de um livrinho chamado Karma Yoga, né, que é do Swami Vivekananda, que fala muito sobre o conhecimento, fala muito só sobre o segredo da ação, né? O livrinho é inteirinho falando sobre o segredo da ação, como agir para não produzir, muito ligado ao karma, é lógico, né? Então, ele diz, eu coloquei as ideias principais, né? Cumprindo a ação, sem apego, e sabendo discernir entre a ação construída pelo desejo e a ação construída pela vontade, o homem alcança o supremo. Essa realização é chamada de Karma Yoga, quando o homem consegue realizar cada ação como dever, buscando estar em harmonia com a lei. Então, também coloquei ideias principais que são muito importantes aí. E diz assim, qualquer ação que nos aproxima de Deus é boa e representa o nosso dever. Aí o dever, não é que ele está se referindo nesse livro, não é o dever moral, dever de nosso trabalho, dever de estudo, não. Aí é uma ideia universal, que quer dizer agir com consciência. E o que seria agir com consciência? É o discernimento. Então, ele diz ainda assim, a não ação conduz à estagnação. Quer dizer, se eu resolver não agir para não produzir karma, eu estou errado.
porque é uma estagnação. Eu não vou fazer experimentos, eu não vou aprender, porque tudo é feito para a evolução humana. Errar é evoluir, né? Então, eu estou agindo pelo desejo, eu vou quebrar minha cabeça, mas não estou estagnado, eu estou andando, estou fazendo o meu caminho, né? Mas não confundir quando eu estou parado, eu estou em meditação, não é não agir. Eu estou em meditação, eu estou fazendo um trabalho interno. Então, é um trabalho muito importante. A não ação é aquele que o indivíduo não vai fazer nada, fica parado e aí ele não evolui. E a ação produzida pelo desejo produz karma. Bom karma, mau karma, produz karma. Mas se não produz karma, ele não evolui. Então, está tudo dentro da lei da evolução, né? Então, a ação do dever, isto é, do reto agir, vem da vontade e não produz karma. Mas eu sabendo de que aquela ação do reto agir não produz karma, eu vou agir diferente, porque eu já errei muito, né? Aí eu vou começar a discernir. Ele diz, agora sobre a cessação do karma. O karma sempre nos traz de volta ao renascimento, prendendo-nos à roda de samsara. Como a gente sabe, a roda de samsara é o nascer, renascer, que está tudo ligado na teia do karma, e eu desejo, e tudo aquilo, né? Agora, renunciar aos frutos da ação, fazer o bem por amor ao bem, e não pelo resultado de seus frutos, é que levará à cessação do karma. Se eu fizer o bem pelo bem, e não pelo resultado de meus frutos, eu estou agindo sem apego, né? Então, o desejo é essa palavrinha aqui, esse sentimento que é o culpado de tudo, é o desejo. É aquele cordão que une a teia, tecida por nós. E isso, se puder ser calcinado, queimado, né? Pela nossa evolução, pelo nosso conhecimento, por tudo isso que já foi falado, essa conexão cessará e essa teia vai começar a ser destruída. Então, no começo da evolução humana, o desejo é absoluto, arrastando o homem para todos os lados. Na fase média, o desejo e a vontade estão em constante conflito, né? É o conflito do Arjuna, né? Nossa personalidade, cabendo a vitória, ora ora a vitória é a personalidade, o meu desejo, eu quero, eu posso, eu quero, eu sou isso, eu sou aquilo, eu quero. E ora eu vou parar um pouquinho para pensar, bom, será que é a minha vontade ou o meu desejo, ou é alguma coisa que vem lá de cima do meu eu superior, do meu eu interno, uma coisa mais elevada. Aí eu começo a discernir, né? É a fase média. No final, o desejo se extingue e a vontade governa com absoluta e incontestada autoridade. Isto vem tudo da sabedoria antiga, né? Lá da Blavatsky. Bem, aqui eu coloquei aqui um resuminho de tudo que foi falado, que eu não falei o caminho do coração, né? O caminho do coração é o que resume tudo. Resume tudo. É o que pode atenuar o nosso karma e um dia cessá-lo, né? Porque o caminho do coração é o caminho do desapego, é o caminho do reto agir, é o caminho do karma yoga, é o caminho do bem, aquele bem que se aproxima de Deus. Então, o caminho do coração é o caminho do amor.